Olá, bem-vindo ao Ser em Foco. Antes de começar nosso ensinamento de hoje, peço com respeito que avalie o nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para esses ensinamentos chegar e alimentar mais mentes. A morte ainda é um enigma universal que todos nós, sem exceção, iremos um dia desvendar. Sêneca, o filósofo estoico, abordou a morte de maneira extensiva, aconselhando seu discípulo Lucílio a não temê-la, mas aceitá-la como uma parte natural e inevitável da vida. Para Sêneca, vida e morte eram inseparáveis quando se pensava sobre a condição humana. Ele defendia que a morte não era um mal, mas o término natural de um ciclo. No estoicismo, a vida é percebida como efêmera, e em vez de temer a morte, deveríamos aprender a aceitá-la. Segundo ele, a morte é uma condição da existência, assim como o nascer do sol é uma condição do dia. Nossas vidas são passageiras, e devemos nos empenhar para vivê-las plenamente, cultivando virtude e sabedoria a cada instante. Se encararmos a vida como uma chama, a morte seria apenas o seu apagar. Não devemos lamentar a chama que se extingue, mas sim celebrar o calor e a luz que ela proporcionou enquanto ardia. Assim, a morte pode ser vista não como uma perda, mas como a conclusão natural de um período de tempo bem aproveitado. Sêneca aconselhava a não desperdiçar a vida com preocupações e ansiedades desnecessárias, especialmente com o medo da morte. Cada momento que passamos preocupados com o inevitável é um momento perdido. Ao invés disso, devemos focar nossa energia em viver plenamente, valorizando cada dia e experiência, ao invés de temer o inevitável fim. Viver cada dia como se fosse o último não deveria levar ao desespero ou ao hedonismo, mas a uma consciência de que nosso tempo é limitado e, portanto, deveríamos viver de acordo com nossos princípios, cultivando a virtude, a gratidão e a aceitação em cada ação. Para Sêneca, a melhor maneira de enfrentar a morte é viver uma vida que valha a pena. Uma vida de virtude, sabedoria e tranquilidade da mente. Se vivermos dessa maneira, a morte não será algo a ser temido, mas apenas o próximo passo na jornada da existência. Epicuro. O filósofo grego Epicuro acreditava que não deveríamos temer a morte, pois, quando nós existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos. Segundo ele, não há necessidade de temer algo que não se pode experimentar. Søren Kierkegaard. Este filósofo dinamarquês acreditava que o verdadeiro heroísmo residia em enfrentar a morte. Para Kierkegaard, ao aceitar a morte como um componente inevitável da vida, se torna possível viver de maneira autêntica e com paixão. Os estoicos acreditavam que não é a morte em si que causa sofrimento, mas nossa reação a ela. Se pudermos mudar nossa perspectiva e ver a morte como uma parte natural e necessária da vida, seremos capazes de lidar com ela de maneira mais eficaz. Contemplar a morte e a efemeridade da vida pode refinar nosso caráter e percepção do mundo. Se pudéssemos viver para sempre, nosso tempo não teria valor. Mas porque nossa existência é transitória, cada momento conta.
A brevidade da vida deve nos incentivar a valorizar cada dia, cada experiência, cada relação, para não deixarmos passar nada sem apreciação ou consideração. Enfatizavam que a qualidade da vida é mais importante do que a quantidade. Não se trata de quantos anos vivemos, mas de como vivemos esses anos. Se vivermos bem, não teremos medo de morrer, pois teremos vivido uma vida plena e significativa. Portanto, para Sêneca e os estoicos, a morte não é um fim terrível a ser temido, mas uma transição natural da vida que pode ser enfrentada com tranquilidade e coragem, se vivermos nossas vidas com virtude e sabedoria. Obrigado por assistir.